Muito bem, esse é o programa Consultando a Bíblia. Pastor, vamos diretamente ao quadro Você Pergunta e nós respondemos. A primeira questão vem da nossa irmã ouvinte Vicência. Ela quer esclarecimento sobre o texto que está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29. E também diz, pastor, que os irmãos da Igreja Evangélica da Paz oraram por ela e ela conseguiu uma grande bênção, pastor. Ela foi curada do diabetes. Louvado seja Deus pela bênção recebida. Mas vamos a 1 Coríntios 15, 29 e 30. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Bom, este capítulo 15 de 1 Coríntios aborda um tema específico. E este tema específico é a ressurreição dos mortos. E para justificar a ressurreição dos mortos, nós vamos encontrar que o escritor primeiro afirma a ressurreição de Jesus e em seguida, com base na ressurreição de Cristo, ele também afirma a nossa ressurreição. Notadamente os versículos 14 a 20 de 1 Coríntios. Mas vamos ter a pergunta que me parece a razão mais importante, é a que fala Paulo de batismo pelos mortos. Nós queremos dizer o seguinte a respeito dessa prática que alguns supõem que existia na igreja primitiva, na igreja fundada na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes. Nós queremos dizer que não existe em toda a Bíblia qualquer menção de batismo pelos mortos. E a linguagem que nós notamos aqui nesse 1 Coríntios capítulo 15 é que Paulo em toda ela usa a primeira pessoa do plural, nós. E a pergunta que é feita no versículo 29 é feita na terceira pessoa do plural, que farão aqueles ou eles os que se batizam pelos mortos. Isso mostra que Paulo estava citando um exemplo que não era prática comum na igreja primitiva. Era grupos religiosos de fora que estavam realizando este batismo. Agora, em nossos dias, existe um movimento religioso, conhecido como mormonismo, que pratica esse chamado batismo pelos mortos e procura na Bíblia apoio para este ato quando falam com os crentes que têm a Bíblia como seu livro base. Os mormons, ao contrário, têm o livro de Mórmon como seu livro base. Ora, examinando o próprio livro de Mórmon, nós vamos encontrar num livro chamado Alma, dentro do livro de Mórmon, no capítulo 34, versículos 31 a 35, a condenação de pessoas que admitem que podem, depois da morte, acertar sua situação diante de Deus pelo batismo. Alguém vivo se batiza pela pessoa que faleceu. Diz assim essa parte do livro de Mórmon, Alma 34, 31 a 35. Pois eis que esta vida é o tempo para os homens se prepararem para o encontro com Deus. E agora, como vos disse antes, já que haveis tido tantos testemunhos, peço-vos, portanto, que não deixeis o dia do arrependimento para o fim, porque depois deste dia de vida que nos é dado para nos prepararmos para a eternidade, eis que se não aproveitarmos nosso tempo, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. Porque se protelardes o dia do vosso arrependimento para o dia da vossa morte,
eis que vos tereis submetido ao espírito do diabo, que vos selará como coisa sua. Aí está. Para nós, o livro de Mórmon não significa nada, mas para os próprios Mórmons, é um livro doutrinário de primeiro valor. Então, se o livro de Mórmon contesta o batismo pelos mortos, por que eles ensinam? Mais uma pergunta, pastor, de um ouvinte que não quis se identificar, diz assim: é bíblico a distribuição de óleo nas igrejas? A Bíblia diz ao contrário. Em Tiago, capítulo 5, quando o apóstolo Tiago, ele faz algumas exortações a partir do versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aí está. É para a pessoa enferma chamar os presbíteros, que o ungirão com azeite em nome do Senhor Jesus. Não é o que está ocorrendo hoje. Há pessoas que falam de óleo ungido. Aqui está dizendo para ungir com azeite ou óleo. Não tem nada de azeite ou óleo ungido. E está se dando também, através da televisão, uma exibição de pessoas que de helicóptero, com uma garrafa de óleo, estão derramando este óleo em determinadas partes daqui do nosso município de Guarujá, esperando com isso que as pessoas sejam abençoadas através daquele óleo derramado. Ou se não, como diz aqui a pergunta, distribuindo vidrinhos de óleo para levarem para casa mediante o pagamento de um valor X. Ora, isso aí é superstição. Você levar óleo para sua casa para ungir paredes, automóveis, porta de entrada e outros objetos, não se encontra base na Bíblia. É para a pessoa chamar o presbítero que orem sobre ele ungindo com azeite, e não para sair por aí ungindo objetos, como se toma conhecimento. Pastor, doação de óleo e azeite só na cesta básica. Na cesta básica pode. Sim, na cesta básica.